Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, programa Kairos Tempo de Graça, de número 993. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos, deixa eu melhorar aqui a câmera, e ficaremos juntos até às 9h30 da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, Eli. Cadê o Eli aí? Para ele colocar o nomezinho dele aí na tela. Então, o Eli está com a gente. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. E quero agradecer a você que participa conosco. Veja, as mensagens que a gente recebeu no dia 5/12. Olha lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui na minha tela. Boa noite, doutor Antônio Miziara, paz e bem. Esse é meu amigo Zé Roosevelt Matos. GM Hansen Procópio, boa noite, doutor Antônio Paulo Marão Miziara, paz e bem, muito obrigado. O Sérgio Jimenez com a gente, muito obrigado, Sérgio. Angelina Lima, boa noite, doutor Paulo, um final de semana abençoado para todos. Marlene dos Reis, boa noite, gratidão sempre, Marlene, sempre na gratidão, né? Então é isso, gente. Vamos começar o nosso programa de hoje porque temos muita coisa para falar. A liturgia do dia 22 de dezembro, nos vai trazer um trecho da Bíblia muito, muito bonito, muito lindo. Vai falar sobre, o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos de 24 a 28. É a leitura em que Ana, a mãe do profeta Samuel, está aqui o grande profeta Samuel, sacerdote, juiz. Então, nós estamos diante aqui de uma figura muito importante que é Samuel. De certa forma, este tempo de advento traz para a gente passagens de Bíblia que nos trazem muita esperança, que nos trazem muito conhecimento, que nos trazem muitos conceitos importantes. Então, quem foi Samuel? Samuel foi o último dos juízes. Então, na época, antes de haver reis em Israel, Israel era composto de 12 tribos. E esses juízes é que tentavam manter essa integridade dessas 12 tribos. Você imagina você administrar 12 líderes. Difícil, né? Então, o povo de Israel é composto de 12 tribos. E essas 12 tribos já são numerosas, nesse instante da Bíblia, já são grandes, de certa forma, e têm voz ativa. Então, para você deixar isso tudo organizado, não é fácil. Então, ainda mais quando essas pessoas começavam a se afastar de Deus. Então, os juízes foram homens e mulheres, inclusive mulheres também, levantados por Deus para trazer a palavra de Deus para esses homens, para esses líderes, para o povo de Israel. Então, esses juízes, eles eram homens que administravam, que conversavam, que ensinavam. Então, nós estamos na época do último dos juízes, que é Samuel. Samuel era também um sacerdote. E que sacerdote! Só que na época de Samuel, Israel estava sob um ataque inclemente dos filisteus. Os filisteus eram povos que estavam ao redor de Israel, mais ou menos na região lá da Babilônia, que atacavam inclementemente Israel. Como o povo de Israel, nesta época, já estava também longe de Deus, veja, a história do povo de Israel é sempre isso, principalmente no tempo dos juízes. Eles se aproximam de Deus e se afastam de Deus, se aproximam de Deus e se afastam de Deus. Como que é esse ciclo? Esse ciclo é bem interessante. É triste, mas é bem interessante, porque parece muito com a gente. Então, eles estão vivendo uma época em que os líderes estão desencontrados, não se acertam, não escutam os juízes, não aceitam a realidade de Israel, não aceitam bem a realidade de Israel, e o povo, junto com seus líderes, já estão na idolatria. Então, ao mesmo tempo, sendo atacado por um outro povo, os filisteus, gravemente atacado. Então, é um tempo muito difícil de Israel. E, normalmente, o tempo dos juízes era essa sequência. Quando o povo estava perto de Deus, o povo recebia a proteção de Deus.
Quando o povo se afastava de Deus, a proteção de Deus, o povo estava falando para Deus, não quero sua proteção. E Deus respeita. E aí os outros povos atacavam Israel e venciam. Aí Israel, percebendo as situações difíceis de ataque, de desencontro, se arrependiam dos caminhos errados de idolatria, de adoração a outros deuses. Israel também fazia isso. Os sacerdotes de Israel também faziam isso. E aí, arrependidos, todos, tanto a elite quanto o povo, se voltavam para Deus, e Deus novamente passava a ser a fortaleza de Israel. E até a hora que esse povo já tranquilo, sem mais grandes problemas, se afastava de Deus de novo. E aí começava todo o ciclo novamente. Então esse é o ciclo dos juízes. Então é uma constante afastamento de Deus e um constante retorno a Deus, causado justamente pela ciência das consequências do afastamento. Então, esse é o finalzinho do tempo dos juízes, e Samuel é o último dos juízes. Ele é sacerdote, um santo sacerdote. Ele é um homem de Deus, um homem profundamente entregue a Deus, um homem profundamente dependente de Deus, um adorador em espírito e verdade. Samuel era um homem que vivia para Deus. Você percebe? E ele é fruto de um nascimento milagroso. A sua mãe, Ana, era uma mulher estéril. Naquela época, os homens podiam casar com mais mulheres. Então existia essa realidade da poligamia. O pai de Samuel era casado com 2 mulheres. Uma das mulheres tinha filhos, era feliz, e a outra mulher, que se chama Ana, também muito temente a Deus, muito próxima a Deus, que nem o filho dela, era uma mulher estéril. E essa mulher estéril, no Antigo Testamento, nesse tempo principalmente, era uma mulher que considerada absolutamente nada, abaixo de nada. Porque a mulher naquela época, no tempo do Antigo Testamento, e até mesmo no tempo de Jesus, no tempo da Virgem Maria, a mulher não era considerada nem gente. A mulher era considerada, no máximo, quando ela dava filhos para o marido. Você percebe? Como consideração social. Não estou falando em família, estou falando em consideração social. Nos tempos antigos, no Antigo Testamento, a mulher não tinha valor socialmente falando. A mulher não era nem contada como ser humano. Impressionante. Então nós estamos diante de um tempo de extrema injustiça, de um tempo de extrema violência. É um tempo onde o pecado impera. Então o povo de Israel, que é um povo eleito por Deus, composto por Deus para ser um povo que evangelizaria esse antigo tempo, um povo de sacerdotes, muitas vezes também se afastava de Deus. Então, essa é uma realidade importante para a gente compreender. Então, o tempo do advento é esse tempo de espera da chegada de Cristo. E a chegada de Cristo é o que nós temos de mais importante no nosso universo. Não tem nada mais importante no mundo do que a chegada de Cristo. E esses tempos antigos vão mostrando para a gente o quanto era necessário que Cristo viesse. Porque só Deus, só Jesus poderia livrar o povo de tantas consequências do pecado. Então, veja, nós estamos aqui num tempo muito antes de Jesus. Então, Ana, a mãe de Samuel, a mãe desse grande sacerdote, desse grande juiz, por sinal, o último juiz do Antigo Testamento, de um profeta. Então, Samuel foi tudo isso. Ele foi juiz, foi profeta, foi sacerdote, e um sacerdote santíssimo, no meio de sacerdotes que eram, na sua grande maioria, idólatras, terríveis. Percebe? Então, Samuel, ele foi um homem que foi preservado por Deus. Preservado por Deus porque Samuel amava a Deus sobre todas as coisas e era extremamente obediente a Deus, assim como sua mãe, Ana. Ana, essa mulher antiga do Antigo Testamento, essa velha senhora, era estéril. E era um desespero para essa mulher, o sofrimento que ela passava, o desprezo que ela passava, inclusive dentro da casa dela. A outra esposa do pai de Samuel, toda hora humilhava a Ana, toda hora espizinhava a Ana. Então, essa senhora não tinha paz nem dentro de casa, gente. Não tinha um espaço onde ela pudesse relaxar.
Ela era o tempo todo humilhada, o tempo todo espizinhada, o tempo todo macerada. Veja que sofrimento passou Ana, mãe de Samuel. Nós estamos falando séculos e séculos e séculos lá atrás, antes de Cristo, inclusive. Muitos séculos antes de Cristo. Então, ele é o último juiz. Samuel, o filho de Ana, é o último juiz. Então, Ana, ela vai ao templo e chora. E chora e se abre totalmente para Deus no templo. Ana estava no templo chorando, chorando, e conforme ela ia colocando para fora toda essa dor, toda essa tristeza, ela balbuciava as palavras, mas ela não soltava a voz. Você percebe? Então, o sacerdote daquela época viu Ana, parecia que ela estava bêbada. Não, ela não estava bêbada, ela estava completamente entregue a Deus, oferecendo a Deus o sofrimento dela. Apresentando a Deus no templo a confidência do sofrimento da sua existência. Ana estava sob um estresse tremendo. Então, o sacerdote se aproxima de Ana e fala assim, você tá bêbada, vai embora daqui. E aqui que eu quero ler para vocês, 1 de Samuel, capítulo 1, o nascimento de Samuel. Aqui, Eli julgando a ébria, julgando que Ana estava bêbada, porque ela falava para Deus, Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não tenho de onde tirar mais forças. Enfim, Ana estava se abrindo a Deus. E falando para Deus o sofrimento que ela estava passando, o sofrimento indizível que ela estava passando. E o sacerdote do templo, vendo aquilo, achou que ela estava bêbada. E quis mandar ela embora do templo. E a resposta de Ana foi assim, ao sacerdote Eli. Julgando a ébria, falou-lhe, até quando estarás tu embriagada? Vai-te, deixa passar o teu vinho. Não é assim, meu senhor, respondeu ela. Eu sou uma mulher aflita. Olha que resposta. Eu sou uma mulher aflita. Não bebi nem vinho, nem álcool, mas derramo a minha alma na presença do Senhor. Não tomes a tua escrava como uma pessoa frívola, porque é a grandeza de minha dor e de minha aflição que me fez falar até aqui. Eli respondeu, vai em paz e o Deus de Israel te conceda o que lhe pede. Então, Eli, que era o sacerdote do templo naquela época, percebeu que essa mulher, depois que ela respondeu, que ela deu essa resposta fantástica. E eu quero falar essa primeira parte, esse primeiro bloco da preparação para a chegada de Jesus. Nós estamos analisando a história de Ana, a mãe de Samuel, o último juiz do tempo antigo. O profeta, o sacerdote Samuel. Veja, a mãe de Samuel. Veja, continua. Não tomes a tua escrava por uma pessoa frívola, porque é a grandeza da minha dor e da minha aflição que me fez falar até aqui. Eli respondeu, vai em paz e Deus de Israel te conceda o que lhe pede. O que lhe pedes. Encontre a tua serva a graça a teus olhos, ajuntou ela. A mulher se foi, comeu e o seu rosto já não era mais o mesmo. No dia seguinte, pela manhã, prostraram-se diante do Senhor e voltaram para sua casa em Ramá. Então, veja, nós estamos diante de uma mulher santa, oprimida, uma mulher que foi humilhada pela vida, humilhada pelas pessoas, humilhada pelo demônio, por causa da sua santidade. E ao invés dela largar tudo, se revoltar, se rebelar, ela vai até o templo e se derrama a Deus. Veja, não é assim, meu Senhor, respondeu ela, eu sou uma mulher aflita. Não bebi vinho nem álcool, mas derramo a minha alma na presença do Senhor. Veja, essa frase aqui é uma frase que nós deveríamos guardar para sempre. Por isso que eu acho maravilhoso a preparação para o advento. Por isso que eu acho maravilhoso. Passado um ano, Ana volta ao templo para agradecer, porque Ana já deu à luz a um filho e ela vai oferecer esse filho, que é justamente Samuel, para Deus. Então, a leitura do dia de hoje é Ana voltando ao templo
e levando o seu filho recém-nascido, depois de ter amamentado o seu filho, e entregue ao sacerdote do templo, para que Samuel fosse, de agora em diante, pertença totalmente de Deus. Então, aquilo que ela mais era afligida, que era a esterilidade da vida dela, Deus a presenteia com um filho, e esse filho é Samuel. Só que ela não retém esse filho para ela. Ela é tão grata a Deus porque Deus ouviu a oração dela, porque ela se derramou ao Senhor no templo, e Deus concedeu a ela o milagre de ser mãe, apesar de ser estéril, ela se torna mãe, e ela não toma esse filho para si, ela oferece esse filho para Deus. E Deus recolhe esse filho, toma esse filho, porque de agora em diante ele vai viver no templo e ele passa a ser cuidado pelo sacerdote. Então, Ana foi ouvida por Deus. Ana recebeu aquilo que ela mais desejava no mundo e ela não tomou para si. Então, nós estamos diante aqui de uma grande escola, de uma grande realidade e de uma grande solução. E eu gostaria da gente pensar um pouquinho sobre isso nesse tempo do Advento. Veja, quando nós estamos tristes, magoados, revoltados, e eu não estou falando que não tenhamos razão para estar. Não estou falando isso. Tem momentos em que a gente passa por situações que são muito duras. Muito duras. E a tendência do ser humano é se revoltar e a viver em função da sua revolta. Veja, o revoltar-se é uma reação. O problema é você agir a partir dessa situação. Então, eu me revoltei. Passei por uma situação muito injusta. Ana, a mãe de Samuel, passou por uma situação injustíssima. Ela era mal vista na sociedade, apesar de ser santa, porque ela não tinha filhos, ela não dava filhos para o marido. Enquanto a outra esposa desse marido dava filhos para ele. Então ela era humilhada, espizinhada, maltratada, ela vivia uma vida péssima, terrível. Ela tinha tudo para se rebelar, ela tinha tudo para abandonar isso e sumir, que é o que a gente sente quando nós estamos revoltados. E aqui eu volto a falar, eu não estou indo contra a sensação da revolta. O problema é quando a gente passa a reagir em função da revolta. Esse é o grande problema. As decisões que nós tomamos movido por revoltas são decisões péssimas. Uma revolta profunda nunca pode nos trazer grandes decisões adequadas. Você percebe? Então, Ana, o que ela faz? Você acha que Ana não está triste? Você acha que Ana não está a fim de abandonar tudo? Outra coisa, quando nós estamos debaixo desse estresse tão profundo, nós nos sentimos solitários. Nós sentimos que não temos ninguém em quem apoiar, nem em Deus. Aqui é uma tentação do demônio. Nesse estado de tristeza profunda, de revolta profunda, realmente existe um abandono humano. Ana viveu uma realidade de abandono humano, sem dúvida. O marido talvez não desse tanta atenção a ela, porque ela não dava filhos para ele. Veja, ela era usada, ela recebia em proporção do que ela poderia oferecer. Ela não tinha valor nenhum, gente. Então, Ana tinha todos os motivos para se sentir solitária, abandonada, porque ela estava solitária e estava abandonada. Porque ela não tinha quem humanamente a apoiasse. Mas veja, ao invés dela reagir movida pela raiva, pelo ódio, pela tristeza ou pela inveja, porque ela poderia sentir inveja da outra esposa, do marido dela, e atacar essa outra esposa. E fazer uma campanha contra essa esposa. E fazer e criar uma situação na família deles de destruição. Ela poderia ter feito um monte de coisa errada. Mas o que ela fez? Ela foi para diante do templo. Ela entrou no templo, até onde as mulheres podiam entrar. Até isso as mulheres eram separadas, eram segregadas. Dentro do templo
ela poderia chegar até um determinado espaço físico. E daquele espaço físico ela não poderia passar. Só os homens que poderiam passar daquele espaço físico para frente, adiante. Então, Ana chega nesse espaço que era reservado para as mulheres e se derrama a Deus. Esse ato é importantíssimo. Esse ato de Ana se derramar a Deus, veja, é um negócio impressionante. O que moveu Ana não foi o ódio, não foi a revolta. Ela não propõe revoluções, ela não propõe destruição, ela não propõe vinganças, ela não propõe sistemas novos. Ela está debaixo de uma tremenda injustiça. Ela está debaixo de uma tremenda perseguição. Ela está debaixo de uma tremenda falta de amor, de uma tremenda falta de amor. Humano, inclusive. Então, a tentação que ela tinha de poder passar tudo isso com revolta, com revoluções e com soluções vingativas, ela não faz nada disso. Movida por Deus. Ana é movida por Deus. Ana não é movida por revoltas. Ana não é movida por ódio. Ana não é movida por inveja, nem pela tristeza. Ela é movida por Deus. E ela vai e se derrama diante de Deus. Derrama a sua alma diante de Deus. Veja, olha que coisa mais linda. Não é assim, meu Senhor, respondeu ela. Eu sou uma mulher aflita. Eu não bebi nem vinho nem álcool, mas derramo a minha alma na presença de Deus. Veja, ela venceu, inclusive, a tentação do demônio do sentimento de solidão e de abandono. Quantas e quantas vezes, quando nós estamos diante de dores, de situações extremamente dolorosas, nós achamos que Deus abandonou a gente, que Deus não liga para a gente, que Deus virou as costas para a gente. Quantos e quantos acham que Deus foi injusto, inclusive? Veja, é impressionante. Impressionante. Essa senhora, Ana, ela é uma mulher santa, gente. Ela é uma mulher que está diante de algo que é brutal. Está diante de uma situação que é insuportável. Insuportável. E ela se derrama a sua alma diante de Deus. Veja quantas lições nós tiramos disso. Quantas lições nós percebemos que o quanto a gente ainda precisa ser curado para chegar nesse estágio que Ana já estava. A mãe do Samuel, a mãe do último juiz do Antigo Testamento. Veja, Samuel nasce de um milagre. Samuel é um milagre. O seu nascimento é um milagre. E a sua vida também é um milagre, porque ele vai se manter íntegro diante de um povo que estava desintegrado, diante de uma religião que estava se desintegrando, diante de sacerdotes desintegrados, corruptos, idólatras, diante de um povo oprimido por outros povos, um povo dividido nos seus ideais, um povo que abandona a vontade de Deus. Veja, olha a estrutura, olha como se não parece com a gente hoje. Só que Ana, ela se derrama na presença de Deus, no santuário. Ela não se derrama em idolatrias, em ideologias, em revoltas, em rebeliões. Ela não fofoca, ela não encontra as amigas e vamos planejar alguma coisa. Não. Ana se entrega a Deus. Diante desse sofrimento brutal, ela confia em Deus. Sabe, veja, quantos pais perdem os filhos? Só de pensar nisso, dói a alma. Só de pensar nisso, dói a alma. Então, quando um pai perde um filho, ou uma mãe perde um filho, a dor é absurda. Veja, a dor de Ana, é muito semelhante, porque ela não pode ter filhos. E ela é cobrada para ter esses filhos. É como se ela não tivesse vida. É como se ela não existisse. É como se ela fosse um peso para a família dela, para a sociedade, para Israel,
para o templo. Veja, o próprio sacerdote que viu Ana rezando achou que ela estava bêbada. Veja que tempo obscuro, que tempo onde as pessoas não tinham a menor consideração para com o próximo. Não passou pela cabeça desse sacerdote que viu Ana rezando no templo, derramando a sua alma, que ela estivesse sobre essa profunda tristeza. Ele já analisou mal, ele já viu mal. O próprio sacerdote daquele tempo tratou mal Ana. E Ana foi humilde diante de um sofrimento brutal. Quantos pais que, quando passam pela perda de um filho, se tornam revoltados e se afastam de Deus completamente. E culpam a Deus por isso. Deus não tem culpa. Você percebe? Deus não tem culpa. Deus, ele é o Deus do impossível. Do possível e do impossível. Então nós estamos diante da ação de uma mulher que se entrega a Deus no momento mais terrível da sua vida. Muito próximo o sentimento que Ana tem em relação a um pai ou uma mãe que perderam um filho. Muito próximo. Porque Ana perdeu tudo, Ana não tem mais nada. Ela não tem filhos. Ela perdeu a vida. Veja, na cabeça daquele povo, se a mulher não dava filhos, ela não tinha vida, ela não tinha por que existir. Veja o nível que nós estamos. Veja o nível que o pecado leva à humanidade, gente. Veja como é importante a gente entender o sentido do Natal. O pecado faz com que a humanidade se torne completamente irracional, violenta, insensível, brutal. Você compreende? Então, quando você percebe que no meio dessa brutalidade toda, dessa irracionalidade toda, dessa injustiça toda, dessas manipulações todas, dessas idolatrias todas, a Bíblia pinça para a gente a figura de Ana. E a Bíblia pinça para a gente a figura do filho dela, Samuel. Ela entregou o filho dela. Veja, a razão de existir de Ana continua sendo Deus. Não continua sendo o filho que ela tanto queria. Quantos de nós vivemos em função de razões humanas e não de Deus? Eu desejo tanto ter um filho que eu vivo em função de ter um filho. Eu não vivo em função de Deus. A minha razão de existir é ter um filho. Veja, Ana poderia estar neste nível? Claro que poderia. Evidente que ela foi levada a isso a vida inteira. Ela foi massacrada em cima disso a vida inteira. Ela foi injustiçada em cima disso a vida inteira. Então, quando ela suplica que Deus lhe dê um filho, ela continua vivendo para Deus. Ela pega este filho, que poderia ser para ela o maior prêmio da face da terra, e esfregar na cara de todo mundo, o que ela faz? Ela oferece o filho para Deus. E se ela não oferecesse o filho para Deus, o mundo não teria Samuel, o último dos juízes, um grande profeta, um grande sacerdote, um sacerdote santo, numa época de declínio profundo de Israel e de ataque de outros povos, os filisteus, que estavam vencendo Israel. Você percebe? Então, nós estamos diante de uma realidade que esta entrega de Ana a Deus e essa oferta de tudo que ela tem para Deus é importantíssimo, não só para Ana, não só para os sacerdotes, mas para o próprio Israel. Veja, as atitudes que nós tomamos refletem na nossa vida, na vida da nossa igreja, na vida da sociedade. Se Ana fosse ou vivesse como a maior parte dos seres humanos vivem hoje, por exemplo, ela não daria o filho dela. O filho dela seria o grande prêmio da vida dela. Seria a grande vingança da vida dela. Seria o esfregar na cara de todo mundo que fez ela ser humilhada, de que ela sofreu, de que ela foi espizinhada e tudo mais. Mas veja, ela ama o filho. E ela sabe que o melhor caminho para o filho é que o filho pertença a Deus. Ela não pergunta para o filho se o filho quer ser sacerdote.
Ela não pergunta para o filho se o filho vai querer servir a Deus no templo. Ela simplesmente sabe que o melhor caminho para o filho dela é ser de Deus. E ela vai contra tudo, e contra todos, e contra ela mesma. Sabe, o filho dela não é um amuleto, o filho dela não é a prova de que ela é santa e perfeita, e agora ela pode se vingar de todo mundo. Não. Veja como é lindo o tempo do advento. Perceba como é importante a gente compreender nas entrelinhas aquilo que a palavra de Deus nos apresenta nesse tempo de espera da chegada de Jesus. Nós estamos diante de um Israel nos seus primórdios, o tempo de Samuel, é os seus primórdios, é o último dos juízes. Então, Israel está se organizando ainda na terra prometida. Israel não está pronto. Sabe, Israel está diante de realidades brutais, a nação de Israel. Israel foi eleito por Deus para ser o povo de Deus. Então, Israel não precisa de reis como as outras nações vivem e têm. Mas Israel não aceita a sua condição. Tanto é que Samuel, a contragosto, depois que ele já está adulto e tudo mais, que ele já virou um sacerdote santíssimo, é ele quem vai ungir o primeiro rei de Israel, que é Saul, e depois Davi. Você percebe? A contragosto. Samuel não quer ungir reis para Israel, porque o grande rei de Israel é Deus. E o povo de Israel está tão desencontrado nessa época, está tão fora de prumo nessa época, que eles querem ter reis como os outros povos. E aqui começa um tempo novo de Israel, o tempo dos reis. Então, o tempo dos juízes termina com Samuel e começa com os reis. O próprio Samuel vai, por ordem de Deus, obedecendo a Deus, mesmo sabendo que Deus não quer que se nomeie reis para Israel. Mas o próprio Deus se manifesta a Samuel e fala, não, pode escolher, pode ungir os reis, porque não é contra você que eles estão indo, é contra mim. Veja, Samuel não dá um passo na vida, filho de Ana, sem ouvir a Deus. Veja, é tudo imagem de Cristo. Ana, de certa forma, tem sido a imagem aqui da Virgem Maria, que oferece o seu filho, que dá o seu filho para o bem de Israel. A Virgem Maria dá o seu filho para o bem da humanidade. Aos pés da cruz, a Virgem Maria está oferecendo o filho dela. Assim como Ana ofereceu o filho dela para o templo. Veja, é magnífico, gente. O tempo do advento é um tempo onde nós deveríamos estar de joelhos diante de Deus e agradecendo e louvando por tudo aquilo que a igreja nos traz, por toda essa formação, por toda essa perspectiva. Ana, de certa forma, mãe de Samuel, o último dos juízes, um grande profeta e um grande sacerdote, aquele que ungiu os 2 primeiros reis de Israel. De certa forma, ela é a imagem da Virgem Maria, porque a Virgem Maria também sofreu muito. E a gente não percebe tanto o sofrimento da Virgem Maria, porque nós esquecemos dessas coisas todas. A Virgem Maria, a Mãe de Deus, sofreu horrores também nesse mundo. E como sofreu? Todo tipo de injustiça ela sofreu. Mas aos pés da cruz, ela está oferecendo o filho dela. Não tem, podem falar o que quiser, podem fazer qualquer tipo de conceito, mas ninguém tira da Virgem Maria esta oferenda de estar aos pés da cruz, em pé, da mesma forma que Jesus está se oferecendo a Deus para a salvação da humanidade, a Virgem Maria também está oferecendo o filho dela. E aqui não vai ser ninguém e nada que vai poder impedir essa realidade de acontecer, e de ser olhada, e de ser respeitada, e de ser amada. É importantíssimo que a gente compreenda, de certa forma, a vida de Ana, a mãe de Samuel, séculos e séculos e séculos lá atrás. Veja, porque no meio de uma situação sem o menor sentido, Deus age.
E a gente vai compreendendo que o sofrimento, de certa forma, ele é uma escola. Porque o sofrimento vai mostrando para a gente uma coisa que é claríssima. E a gente nunca enxerga quando nós estamos sofrendo. O sofrimento é uma escola para que a gente se desapegue desse mundo. Não desprezar o mundo, se desapegue desse mundo, porque nós fomos feitos para o céu, nós não fomos feitos para esse mundo. Então, quando nós estamos extremamente apegados a esse mundo, às coisas desse mundo, aos bens desse mundo, nós sofremos. Por quê? Porque nós não queremos nos desapegar disso. Só que nós não fomos feitos para esse mundo, isso aqui é uma passagem. O tempo do advento nos revela algo extremamente importante. Deus vai chegar, que é o Natal. Mas Deus vai voltar, que é Jesus voltando na sua glória. Para que Jesus estabeleça neste mundo o reino do Pai. O céu é o reino de Deus, mas esse mundo ainda não tem o reino de Deus estabelecido. Jesus trouxe o reino de Deus. Nós não fomos feitos para esse mundo. Por isso que Deus permite o sofrimento, para que a gente compreenda que não vale a pena se apegar nem às pessoas, nem aos bens e nem a nada desse mundo. Veja, Ana, a mãe de Samuel, ela está completamente desapegada. Desapegada da revolta, desapegada da raiva, desapegada da tristeza. Ela só vive para Deus. Ela não compreende porque ela passou por tanto sofrimento, até o ponto em que ela passou a compreender. Ela passou a compreender que o sofrimento também é uma escola de libertação. E quando nós estamos debaixo do sofrimento, a gente não tem essa perspectiva, que o sofrimento é uma escola de libertação. Veja, não existe mulher, aparentemente nessa época, mais livre do que Ana. Na liberdade dela, ela se entrega totalmente para Deus. Nada em Ana é para si. Veja, é a imagem mínima da grande Virgem Maria, porque a Virgem Maria é a mesma coisa, ela vive para o Deus dela, que é o nosso Deus. Ela sempre viveu para Deus, ela foi preservada do pecado, mas ela não foi preservada do sofrimento. Percebe? Ela foi preservada do pecado, mas ela não foi preservada do sofrimento, porque o sofrimento é uma escola. A Virgem Maria passou pelo sofrimento, assim como Ana, a mãe de Samuel, também passou. E ela não se entregou, e ela não reagiu como manda o sofrimento, ela não se rebelou contra Deus, muito pelo contrário. A cada dia que passava, mais a Virgem Maria vivia para o seu Deus, mesmo debaixo de profundo sofrimento. E mais ela vivia para o Filho de Deus, que ela tinha a incumbência de cuidar. Veja, a Virgem Maria passou a vida vivendo para o seu Deus. O que Deus queria, ela fazia, mesmo que ela não compreendesse, mesmo que ela não conseguisse enxergar, mesmo que ela não tivesse perspectiva do porquê que ela estava passando por tantas coisas. Assim como Ana, a mãe de Samuel. Então, o tempo do advento é um tempo de espera. Espera não no sentido, como que eu posso falar? Nesse sentido cômodo, parado. Não, vou ficar aqui tranquilo, sossegadinho, não sei o quê. Não, é um tempo de atividade com o coração voltado para Deus. Com a mente voltada para Deus, com a alma voltada para Deus, com o corpo voltado para Deus. Tudo nessa senhora Ana, mãe de Samuel, clamava a Deus. Se voltava para Deus. Ela derramou a sua alma ao Senhor. Será que quando nós estamos tristes, magoados, revoltados, solitários, nós derramamos a nossa alma a Deus? Ou nós derramamos a nossa alma para a bebida, para a comida, para a sexualidade errada, para as drogas, para os amigos, para as farras, para as viagens, para os doces, para as compras? Nada disso vai suprir a dor que nós sentimos.
Nada disso vai proteger a nossa alma enquanto nós estivermos diante da permissão da dor. Porque Deus permite que nós passemos pela dor. Deus não quer, mas Deus permite que a gente passe pela dor para que a gente venha compreender, movido pelo Espírito Santo, de que a dor é uma grande escola de libertação. Veja, eu amei muito meu pai. Eu amei muito meu pai durante minha vida inteira. Amei assim de uma forma como eu amo a minha mãe. Então a minha segurança estava na presença do meu pai, aqui desse mundo. A minha segurança eu depositei tranquilamente na vida do meu pai. Meu pai, para mim, sempre foi um exemplo de tudo. Um homem extremamente inteligente, um homem extremamente equilibrado, um homem forte, um homem que vivia para a família, tinha lá seus defeitos, como qualquer ser humano, mas eu podia viver, eu podia depender do meu pai. Você entende? Então, quando meu pai morreu, quase que eu morri junto, porque a minha segurança estava no meu pai. Mas a segurança não pode estar no meu pai. A segurança tem que estar em Deus. Porque Deus não morre. Deus é imortal. Jesus passou pela morte e venceu a morte. Ninguém mata Deus. Deus não fica preso na morte. O demônio dominava a humanidade por quê? Por causa do pecado. E a pior consequência do pecado é a morte. Então, a morte era a grande arma do demônio. E Jesus venceu a morte. Ressuscitou depois de 3 dias e estabeleceu a sua igreja nesse mundo. Jesus age no mundo nos tempos nossos, através dos sacramentos da igreja. Então, a igreja é prova da vitória de Deus sobre a morte. Então, nós estamos diante de realidades que precisam ser redescobertas. E o sofrimento nos permite descobrir isso, que a minha segurança está nas mãos de Deus, não na mão das melhores pessoas, não na mão do dinheiro, não na mão do meu emprego, do meu trabalho, da minha formação, da minha capacidade intelectual, do meu entendimento. O meu entendimento perto da grandeza de Deus é absolutamente nada. Deus é infinito, gente. Como que nós, pessoas finitas, podemos compreender um Deus que é infinito? Isso é impossível. Nós só conseguimos compreender Deus, algo de Deus, porque Deus se revela. E Deus dá o Espírito Santo para a gente compreender Deus a partir do próprio Deus. Porque humanamente, sem a presença da ação do Espírito Santo dentro da gente, revelando quem é Deus, a gente nunca entenderia que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca. Veja, então essas coisas todas são necessidades prementes de vida. Então, quando eu vejo a história de Ana, e Ana vem e diz assim: não é assim, meu senhor, respondeu ela, eu sou uma mulher aflita. Não bebi vinho nem álcool, mas derrama minha alma na presença do Senhor. Então, quando nós estivermos frente a frente com Jesus no presépio, que é a noite do Natal, que é a chegada do menino Jesus, e os presépios finalmente poderão ter nas manjedouras que estão vazias a imagem, a figura de Jesus Cristo. Então essa imagem nos remete a algo. Nós estamos diante, não daquela estátua, nós estamos diante de um Deus que se fez homem. Aquela estátua me lembra disso. Eu não estou adorando uma estátua, eu estou adorando ao Deus verdadeiro que a igreja vem ensinando há 2000 anos. Então, que o Natal seja para nós um tempo onde a gente realmente pode, assim como Ana fez, se derramar diante do meu Senhor. Derramar a minha alma diante do meu Senhor. Não é assim, meu Senhor, diz Ana. Eu sou uma mulher aflita. Não bebi vinho nem álcool, mas derrama minha alma na presença do Senhor. Que Deus nos conceda este dom que Ele concedeu a Ana, mãe de Samuel. Esse dom preciosíssimo, preciosíssimo, não tem nada mais precioso
do que descobrir que eu dependo totalmente de Deus, principalmente nos tempos de grandes provações. E que esse Deus nunca nos abandona. Nunca, absolutamente nunca. Nem na morte. Por isso que o Natal seja para nós esse ano realmente, isso eu peço ao Pai em nome de Jesus, para mim, para minha família e para você, se você quiser, seja um momento de total retorno a Deus. Que nossa vida seja muito mais entregue a Deus, confiante a Deus, obediente a Deus, do que foi a vida de Ana, a mãe de Samuel. Imagina se nós conseguirmos viver essa realidade, o bem que faremos para nós mesmos, para as pessoas ao nosso redor, para a igreja e para a sociedade. No segundo bloco, nós estamos estudando as virtudes. As virtudes são bons hábitos que nós vamos adquirindo ao longo do tempo, né? Desenvolvendo o que Deus nos deu. Porque todo ser humano tem capacidade de virtude. Nós temos as 4 virtudes humanas. Quais são elas? Que nós já vimos 3. As virtudes humanas são prudência, justiça, fortaleza e temperança. Hoje nós vamos começar a estudar um pouquinho sobre a virtude humana da temperança. Essas 4 virtudes humanas todos nós temos. E todo mundo admira isso. Eu não sei se você já percebeu que uma pessoa que é intemperante, o que é uma pessoa que é intemperante? É uma pessoa que não tem virtude da temperança. É uma pessoa que come muito, bebe muito, fala muito, é uma pessoa que é exagerada, que é atrapalhada no sentido de fazer as coisas sem medir, sem prudência, sem justiça. É agradável viver perto de uma pessoa assim? Claro que não. Uma pessoa que qualquer problema já cai, já fica triste, já fica revoltada, já se rebela contra Deus, já se rebela contra a família, já se rebela contra a sociedade, como se fosse resolver os problemas. Nós temos uma mentalidade hoje em dia, que é a mentalidade ideológica, mentindo para a gente descaradamente. Essa mentalidade ideológica é uma mentalidade que foi sendo incutida na sociedade ao longo de 4, 5 séculos. De mais ou menos de 1500 até os tempos de hoje, em que nós somos capazes de resolver todos os problemas da sociedade, todas as injustiças, simplesmente com os nossos atos. Só que os nossos atos, se eles não forem purificados pela graça santificante, pela força de Deus, os nossos atos vão estar repletos de injustiça, de intemperança, de rebelião, de revolta, de inveja, de tristeza, de fragilidade. Veja, eu nunca vi uma sociedade tão frágil quanto a nossa. Nunca. Qualquer coisinha, nós já estamos... Eu me incluo nessa, eu não me excluo disso. Não sou um cara ainda como eu deveria estar. Qualquer coisa a gente se desmancha. Qualquer coisa a gente já cai. Qualquer coisa a gente já entra em desespero, a gente já se rebela, já se revolta, já se estressa. Por quê? Porque nós perdemos a consciência de quem somos, sabe? O potencial que temos de desenvolver para ter boas atitudes, para viver bem, a partir das virtudes humanas. E esquecemos principalmente que Deus derrama sobre nós as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Isso não é humano, isso vem de Deus em nosso favor. Acreditar em Deus, o demônio acredita. Só que o demônio odeia a Deus. Ele não tem fé. Então, a fé não é acreditar em Deus. Fé é você viver para o seu Deus. Assim como a Virgem Maria viveu. Assim como Ana, essa mãe que nós vimos hoje, no primeiro bloco do programa, também viveu para o seu Deus. Isso é fé. Isso é virtude sobrenatural que Deus nos dá. Veja, os sacerdotes no tempo de Ana não viviam a fé. Eles tinham estudado, aprendido, eram muito bem preparados como sacerdotes, estavam acima de quase toda aquela população, porque sabiam ler, sabiam escrever, pensavam,
conheciam profundamente as escrituras da época, sabiam tudo e não tinham fé. Fé não é uma capacidade que vem humana, fé vem do alto. Tanto é que os sacerdotes no tempo de Ana, e que depois Samuel, seu filho, se torna o grande sacerdote, santíssimo sacerdote, no meio de sacerdotes corrompidos, porque Samuel, filho de Ana, tinha fé. E essa fé vem de Deus. Assim como a esperança e assim como o amor. O amor humano é um amor pequenininho e a esperança humana sem Deus não existe. Então nós estamos diante de realidades que são naturais e realidades que estão acima do nosso natural, que são a fé, esperança e caridade. Mas agora, as virtudes humanas, que todos nós temos em potencial, precisam ser desenvolvidas. Precisam ser trabalhadas, porque essas 4 virtudes humanas, elas são mamães de outras virtudes humanas. Sabe, uma pessoa que é temperante, ou seja, não se deixa vencer pelas paixões, não se deixa vencer pelos vícios, não se deixa vencer pela tristeza, pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência. Uma pessoa que é temperante, que sabe medir, não come feito um louco, não bebe feito um louco, não dorme feito um louco. Você percebe? Essa pessoa, ela tem a virtude da temperança e junto com essa virtude vem um monte de outras virtudes. Uma pessoa pontual, por exemplo, é uma pessoa que traz boas coisas para quem vive ao redor dela. Veja, uma pessoa que acorda cedo, arruma a sua cama, toma um banho, faz a sua higiene pessoal, toma um café e vai trabalhar e chega na hora do trabalho, sabe? É uma pessoa que você pode contar com ela ou com ele. Se essa pessoa sempre é pontual, você pode saber, essa pessoa pode contar para trabalhar. A gente pode contar, humanamente falando, né? Estou falando de um modo geral. A gente pode contar com essa pessoa porque ela é uma pessoa que é temperante. Ela não se deixa vencer pela preguiça. Ela não se deixa vencer pelo excesso de dormir. Ela não se deixa vencer, ou não deveria se deixar vencer, pelo excesso de comida. E quando você come muito, você tem muito sono, você tem preguiça, quando você bebe muito, você não tem só preguiça, você está de ressaca. Você nem sabe o que você faz. Então, quando você vive perto de alguém que está sempre bêbado, essa pessoa está se anulando para a vida dela e está anulando a vida dela em função dos outros. Você não pode contar com uma pessoa que está sempre bêbada. Por quê? Essa pessoa precisa de cura. Esse excesso de bebida é sinal de que algo está muito mal resolvido dentro dessa pessoa, ou de uma doença realmente orgânica. Ou doença orgânica. Tem pessoas que bebem 2, 3, 4 cálices de vinho e não fica bêbado. Tem pessoas que na primeiro cálice já fica bêbado e já fica viciado em bebida. Isso é doença. Doença humana, doença do corpo, doença da alma. Então precisa ser tratado. Quantas pessoas que têm o problema do álcool, do vício do álcool? Tem pessoas que não têm problema do vício do álcool. Toma lá seu vinho, sua cerveja, seja lá o que for, o seu uísque, e não está bêbado, e não fica bêbado, e consegue parar de beber. Tem pessoas que tomam um copo de vinho e não conseguem nunca mais parar de beber. Tudo isso faz parte de conhecer quem você é, como você funciona e por que você tem isso. Então é importante que a gente compreenda que isso tudo, ninguém está denegrindo quem está preso ao vício da bebida. Muito pelo contrário, quem está preso ao vício da bebida está sob um estresse tremendo. E precisa ser cuidado, e precisa ser tratado. E existe tratamento médico para isso. Só que existe uma tendência humana, tem pessoas que têm tendência humana a se viciar na bebida. E tem outras que não têm. Você percebe? Tem pessoas que têm uma resistência muito grande em relação à bebida e tem outras que não têm. Uma pessoa que toma 2, 3 cálices ou doses de uísque já está completamente bêbada. Tem pessoas que é capaz de beber meia garrafa e está normal. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua tendência. Então eu preciso me conhecer, eu não posso me deixar levar pelos amigos. Vamos tomar uma lá. Porque hoje tudo é fácil, né? Vamos tomar uma lá.
Tudo é desculpa para ir tomar. Vamos jogar bola para depois tomar cerveja, vamos encontrar os amigos para depois beber com os amigos. Quer dizer, quando você vê, você está no meio de um sistema de vícios. Alguns têm uma resistência maior, outros não. Esses que não têm resistência maior acabam sendo levados pelo vício, acabam sendo dominados pelo vício. E aí a família e a vida dessa pessoa se torna um caos, porque foi beber com os amigos. Assim que começa, gente. Você não sabe se você tem facilidade para ter vício em bebida. Tem pessoas que beberam uma vez, duas e não querem beber mais, porque aquilo não interfere. Tem pessoas que beberam uma vez e não conseguem nunca mais largar a bebida. Por quê? É que essa pessoa tem uma tendência ao vício. Isso é ciência. A ciência estuda isso, a ciência descobriu essas realidades. Então eu não posso sair bebendo com os amigos se eu não sei quem eu sou. Veja como é importante a virtude da temperança. Porque a virtude da temperança exige de mim um autoconhecimento. Por que eu como muito? É fome? Ou será que eu como muito para compensar tristeza? Principalmente chocolate, principalmente doce. Quantas e quantas vezes nós, quando estamos tristes, ansiosos, preocupados, cansados, revoltados, nós ficamos procurando dentro de casa aquela bolachinha de chocolate, aquela barra de chocolate que não... Cadê minha barra de chocolate? Escondeu, acabou. E dá aquele desespero e dá aquela... Por que é isso, gente? Você compreende? Por que a comida passa a ser um alívio momentâneo para a tristeza? Porque o chocolate, por exemplo, quando ele tem elementos dentro dele que são elementos que ativam centros nervosos dentro da gente. Então, quando aqueles elementos estão em contato dentro do nosso organismo, o nosso organismo compreende que tem uma substância boa lá dentro. E aí você quer sempre aquela substância boa, quer sempre, e quando você vê, você virou um chocolate. Ao invés de entender qual que é a raiz dos seus problemas. Você está fugindo da raiz dos seus problemas, usando um subterfúgio que é comer um chocolate que te dá um momento de alegria. Só que você acabou de comer aquele chocolate, você digeriu aquele chocolate, passou alguns minutos, você já está com vontade de comer chocolate de novo. Porque a ansiedade está dentro de você, a angústia está dentro de você e você não trabalhou essa angústia. Então veja como não tem sentido você viver em função de subterfúgios. Quantas pessoas vão para as drogas porque estão tristes, porque a vida não está de acordo com aquilo que ela planejou. Hoje, eu tive de manhã cedo, que nós gravamos os programas, né? Hoje eu tive uma conversa com meu filho mais velho, que ele está prestando vestibular, e ele quer medicina, e a gente não tem dinheiro para fazer medicina numa faculdade particular. Então ele tem que entrar numa faculdade pública. Então ele está constatando a dificuldade de entrar numa faculdade pública. Ele está constatando que é duro, é duríssimo e é injusto. Porque o vestibular só mede o que você se preparou para aquela prova. O vestibular não mede se você é uma pessoa sensível, se você é uma pessoa centrada, se você é uma pessoa capaz de ser um bom profissional, se você tem uma formação intelectual adequada, se você tem uma formação moral adequada, se você tem uma formação pessoal adequada, humana adequada. O vestibular não mede nada disso. Mas são justamente todas essas realidades que o vestibular não mede que me garante de ser um bom profissional. Então eu expliquei isso para o meu filho. Filho, sabe, é injusto o que você está passando. Como é injusto para nós, não podemos pagar uma faculdade para você. Sabe, só que o vestibular não mede quem você é. E o vestibular, ele é terrível por causa disso. Porque tem um monte de gente que vai bem na prova e não está preparada humanamente para ser um bom profissional, para ser um bom médico, porque não tem uma estrutura humana adequada, porque não tem uma estrutura religiosa adequada, porque não tem uma estrutura moral adequada, porque não tem uma estrutura de preparação interior adequada. Vai ser médico ou médica, por exemplo, para ganhar dinheiro, para ficar rico e para ter status. Aí se prepara para isso, feito um louco. Então vai bem na prova.
mas a vida dessa pessoa não foi medida. As capacidades humanas dessa pessoa não foram medidas. A capacidade psicológica dessa pessoa não foi medida. O vestibular só mede uma realidade. E essa realidade não é suficiente, adequada para que quem passe seja um bom profissional. Tanto é que você vê uma cambada de profissionais péssimos no mercado. Por quê? Porque eles não estão prontos. Porque eles podiam até saber bem física, se prepararam para a prova. Sabiam que a física ia colocá-los na faculdade, então se dedicaram feito loucos para estudar física. E aí foram bem na prova de física, mas não têm uma estrutura moral, filosófica, humana, psicológica adequada para ser formado um bom profissional. Não tem nem o chamado, nem o discernimento espiritual. Não tem base humana, base religiosa e base moral para estar lá onde está. Então o vestibular não mede nada de bom, só mede o que você se preparou. Então não adianta ficar... Ele falou, estou preocupado, pai, que eu acho que não sei se eu consigo passar esse ano. Ele fez um ano de cursinho. Eu falei, filho, expliquei tudo isso e falei, papai, se não passar, não passou, pai. Você tem mais um ano que vem. Se não passar o ano que vem, você tem outro, porque o vestibular não mede quem você é. Sabe, o vestibular não está medindo que você é um menino que tem temperança. O vestibular não está medindo que você é um menino que tem fortaleza. Você percebe? Que tem perseverança, que tem amor no coração, que busca a Deus acima de tudo. O vestibular não mede nada disso. Então, veja, ao invés da gente olhar para o interior da gente e entender a realidade que nos cerca, a gente foge. Vai comer, vai beber, vai dormir, vai não sei o quê, vai sair com os amigos, vai se prostituir, vai se embebedar, porque está fugindo de realidades duras. Veja, então, a temperança, ela é importantíssima porque ela modula as nossas paixões. Ela modula a nossa postura humana. Veja o que fala o Catecismo sobre a temperança. Olha que coisa mais linda. Número 1809. A temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Vou ler de novo. A temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Você compreende? Então, é importante demais que a gente aprenda a cultivar a virtude moral da temperança. Nós temos forças para isso, humanas. Mas essas forças humanas, elas são potencializadas pela graça de Deus. Porque se a gente for depender só das forças humanas, a gente até consegue viver um tempo na temperança. Mas chega uma hora que você abandona. Cansei. Então eu preciso da força do alto para me manter na temperança. Para me manter na fortaleza. Para me manter na justiça. Para me manter, o que mais? Na prudência. Porque a gente humanamente tem esse potencial a ser desenvolvido, mas nós não temos forças para viver de forma constantemente prudente, forte, temperante e que mais? Qual que é o outro? Eu sempre esqueço. Prudência e a justiça. Prudência, justiça, temperança e fortaleza. Nós temos esse potencial de crescimento dentro da gente, de desenvolvimento, mas a gente não consegue manter isso constantemente. Por isso eu preciso da ação da graça de Deus sobre mim. Entendeu? Então, muito bonito, agradeço demais a Deus pelo tempo de hoje, pelo tempo do advento, por estar aqui com vocês, por Deus nos permitir nos preparar para o tempo do advento, que é a chegada de Jesus, e para que a gente possa também aprender a viver como Jesus quer que a gente viva, a partir do desenvolvimento pleno do ser humano, através das virtudes humanas, teologais, da graça santificante, dos dons de santificação, dos carismas, que a gente possa ser realmente como Ana, a mãe de Samuel, foi. Como o próprio Samuel foi. O próprio Samuel foi. Assim como os grandes homens do Antigo Testamento
e principalmente como os grandes homens e as grandes mulheres do Novo Testamento. Fiquem com Deus, gente. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.